Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de hoje do nono ano, falando sobre a Era Vargas, né? Foi um momento de grande importância para a história do nosso Brasil e vamos começar falando um pouquinho sobre o tenentismo, que aconteceu aí antes de 1930. Nos anos de 1920, as oligarquias no Brasil ainda usavam a corrupção e também a violência para chegar ou permanecer no poder. Quando falo de oligarquia, a oligarquia é o poder de poucos, tá? Então, a opressão das oligarquias, ela acabou causando revoltas no campo e também na cidade. E, além disso, uma grande satisfação social. Mas aí, insatisfeitos com o tratamento que as oligarquias davam às forças armadas, um grupo de militares acabou organizando um movimento que ficou conhecido como tenentismo. A primeira revolta tenentista, ela foi aí muito notificada, muito noticiada, né, nos jornais, né, o jornal Carioca, que acabou publicando cartas que ofendiam os militares e também o presidente do clube militar, que na época era Marechal Hermes da Fonseca. Essas cartas eram falsas e elas foram atribuídas a Arthur Bernardes, que era candidato do governo à presidência da República nas eleições de 22. Então, mesmo sendo falsas, o teor dessas cartas acabou deixando aí militares e boa parte da opinião pública indignados. Assim, os militares eles começaram a exigir a retirada da candidatura de Arthur Bernardes, mas ele a manteve e acabou sendo eleito presidente. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o primeiro 5 de julho, e a gente vai observar que houve aí uma grande hostilidade, né? Quando o governo de Bernardes mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, acusando de agitador. Então, assim, revoltados no dia 5 de julho de 22, os tenentes do Forte de Copacabana, eles acabaram pegando em armas contra o governo e eles diziam que estavam totalmente dispostos a salvar e honrar o exército e também a moralizar a política do país. Dessa maneira, o governo ele interveio e acabou obrigando os revoltosos a se render. Muitos deles acabaram se rendendo, porém 17 militares e um civil saíram pela Avenida Atlântica dispostos a tudo, não tinha nada a perder. E na troca de tiros com as forças do governo, apenas 2 tenentes escaparam com vida, que foram aí o Siqueira Campos e também o Eduardo Gomes. Aí nós vamos ver que vai acontecer um outro momento, ou seja, o segundo 5 de julho. O segundo levante tenentista aconteceu aí em 5 de julho de 24, e a gente vai observar que os tenentes tinham algumas exigências, como a deposição do presidente Arthur Bernardes, a moralização da República por meio do voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e também a melhoria no ensino público. Então, eles todos estavam ali comandados pelo general Isidoro Dias e pelo major Miguel Costa. Então, os rebeldes eles tentaram conquistar a cidade de São Paulo, mas eles foram vencidos pelo governo. Por quê? Porque o governo contava ali com maior contingente, também tinha o apoio da aviação militar, e os tenentes eles não desistiram. Cerca de 1.000 soldados formaram a coluna paulista e seguiram em direção à Foz do Iguaçu, no Paraná. Os rebeldes sulistas eles eram comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes e formaram a coluna gaúcha e foram até o Foz do Iguaçu, onde acabaram se unindo ali aos paulistas. Então, da junção das duas colunas nasceu a coluna Prestes. Então, falando um pouquinho sobre a coluna Prestes, cerca de 1.800 homens fazia parte dessa coluna e acabaram adentrando ali no interior do Brasil, e eles buscavam ali o apoio do povo para a sua luta contra o governo. Então, nos locais onde eles eram recebidos, esses rebeldes eles queimavam registro de cobrança de impostos e eles diziam que assim estavam livrando o povo dos abusos do governo. Então, eles movimentavam-se com muita rapidez e assim eles conseguiam munição, conseguiam armas, né, do inimigo e evitava sempre as grandes cidades. Então, eles procuravam as pequenas cidades. Essa coluna Prestes acabou percorrendo aí cerca de 25 mil quilômetros através de 12 estados brasileiros. E nos combates que travou, manteve-se sempre invencível. E no início de 1927, os 600 homens que ainda integravam a coluna decidiram se refugiar na Bolívia e também no Paraguai. Em 1930, a gente vai ter um grande marco na história do Brasil.
onde a gente vai observar que a população estavam totalmente insatisfeita com as oligarquias dominantes e acabou fazendo com que o presidente Washington Luiz, ele de São Paulo, né, ele indicasse aí o paulista Júlio Prestes para ser o seu sucessor. Então, o governador de Minas Gerais, que na época era Antônio Carlos, ele esperava ser o escolhido e reagiu aliando-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando uma aliança liberal. Mas para concorrer às eleições de 1930, a Aliança Liberal ela lançou o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice-presidente. Nesse período, a campanha de Getúlio Vargas tinha um discurso que era em favor do voto secreto. Ele fazia aí um grande incentivo à indústria nacional, às leis trabalhistas e também anistia aos tenentes que foram rebelados. Então, com essas promessas de campanha, Vargas ele acabou se tornando cada vez mais popular. E em meio à campanha presidencial, à crise econômica de 29, que atingiu fortemente o Brasil, porque a produção de 29 milhões de sacas de café, elas foram vendidas aí pela metade do preço. E a gente via que em anos anteriores isso não acontecia. Então, nesse momento, aconteceu aí a ruína de cafeicultores, teve o aumento no desemprego, aumentou também o descontentamento com o governo, né, de Washington Luiz, e a elevação da popularidade de Vargas só aumentava. Então, a gente vai observar que vai acontecer aí a derrubada do governo de Washington Luiz. Nas eleições, o candidato Júlio Prestes, né, ele foi vitorioso, só que a oposição não se conformou com a derrota nas urnas e, com o apoio de ex-tenentes, começou a conspirar contra o governo. Só que em julho de 1930, João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, ele foi assassinado e dizem que foi a mando de um dos seus rivais da política do Paraíba, né, da Paraíba. Então, aproveitando, gente, da comoção que foi causada por esse fato, a população estava indignada, estava triste. No dia 3 de outubro de 1930, vários rebeldes liderados por Getúlio acabaram partindo do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, justamente para derrubar o governo. Mas, antes da sua chegada, uma junta militar derrubou o Washington Luiz e entregou o poder a Getúlio Vargas. Então, a gente vai observar que o primeiro governo de Vargas, ele teve aí várias mudanças, que foi aí no período de 1930 a 1945. A gente vai observar o avanço na industrialização do Brasil, as cidades estavam crescendo, estavam se desenvolvendo, vimos também o fortalecimento do Estado, que interveio na economia e estabeleceu uma nova relação com os trabalhadores urbanos. E em 15 anos, Vargas ele foi chefe de um governo provisório, que foi de 1930 até 1934, depois presidente eleito por voto indireto de 1934 a 1937 e ditador de 1937 a 1945. Durante o período do governo provisório, em seu discurso de posse, Getúlio ele disse que seu governo seria provisório. E ao assumir o poder, ele procurou fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio. E para enfraquecer as oligarquias estaduais, ele acabou afastando os governadores e, em seu lugar, ele nomeou interventores que eram totalmente de sua confiança. Então, ao impor esses interventores aos estados, Getúlio acabou desagradando as elites estaduais. Em São Paulo, a elite reagiu à nomeação do tenente João Alberto e formou aí a FUP, que era a Frente Única Paulista. No dia 9 de julho de 32, os paulistas, que eram liderados ali pelo general Isidoro Dias Lopes e pelo civil Pedro de Toledo, eles pegaram em armas contra o governo federal, no que a gente conhece como a Revolução Constitucionalista, em São Paulo, e como Guerra Paulista nos outros estados brasileiros. Nessa época, o jornal O Estado de São Paulo acabou incentivando e apoiando o movimento paulista contra Vargas. E na sua guerra contra as tropas federais, os paulistas eles foram apoiados aí pelo estado do Mato Grosso apenas, né?
E o governo federal tinha navios, tinha mais soldados que eram vindos de outros estados do Brasil, especialmente do norte, e também tinha maior poder de fogo. Por isso que venceu os paulistas em poucos meses. Mas mesmo derrotados militarmente, os paulistas eles se consideravam moralmente vitoriosos, porque o governo convocou uma Assembleia Constituinte e no dia 16 de julho de 1934 votou aí e aprovou a terceira Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1934, onde tinha aí várias mudanças, como o voto secreto, que dificultava a prática da corrupção eleitoral, o voto feminino, onde dava direito às mulheres, né, a votar, as mulheres elas tiveram uma crescente importância na política. Foi criado também a Justiça Eleitoral, que tinha como objetivo zelar pelas eleições, o ensino primário gratuito, a frequência obrigatória. Teve também a criação da Justiça do Trabalho, os direitos trabalhistas foram aí reconhecidos como direitos, né, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, né, o descanso semanal remunerado, indenização de dispensa sem justa causa, férias, a proteção ao trabalho do menor e da mulher. Então, com isso, a Constituição previa também que o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas. E, nesse caso, Getúlio Vargas foi o vitorioso nessas eleições. Então, o direito ao voto feminino foi uma grande conquista para todas as mulheres, né? E teve aí como principal representante a botânica feminista Berta Lutz e algumas mulheres como Almerinda Gama, Nilce de Silveira, né, e Mieta Santiago. Elas também foram pioneiras na luta pelos direitos das mulheres no Brasil e na Assembleia Constituinte de 1934 havia uma única mulher, que era Carlota Pereira de Queiroz, que foi aí a primeira mulher a ocupar um cargo de deputada no Brasil. E sua eleição foi fruto da luta dessas mulheres e também pelo voto feminino durante a Primeira República. Então, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil, né, após a chamada Revolução de 30, e quando ele assumiu foi justamente no período em que o Brasil sofria os grandes efeitos da Grande Depressão e as falências, o desemprego, a inflação estava altíssima, e Getúlio ele acabou promulgando a Constituição de 34 e foi eleito presidente pelo voto direto. Então, esse contexto de agitação política e social facilitou aí a penetração de ideias que vieram da Europa com uma radicalização aí na política, né? Então, com base nessas ideias, surgiram no Brasil dois agrupamentos políticos rivais, que eram os integralistas e os aliancistas. Os integralistas, eles eram liderados pelo escritor Plínio Salgado e eram seguidores aí dos princípios do fascismo de Benito Mussolini. Em 1932, eles fundaram a Ação Integralista Brasileira, que era uma organização política que tinha por lema Deus, Pátria e Família. Do outro lado estavam ali os aliancistas, que foi fundado no Brasil em 1930, né, a Aliança Nacional Libertadora. Era uma frente popular que era liderada pelos comunistas e chefiada pelo ex-capitão Luiz Carlos Prestes, e eles defendiam o não pagamento da dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, a formação de um governo popular. Então, com o apoio de um grupo de sargentos, cabos e soldados comunistas de Natal, Recife, também do Rio de Janeiro, Carlos Prestes ele acabou promovendo no dia 5 de julho de 35 um levante armado contra o governo, que foi chamado aí de Intentona Comunista. Então, nesse momento, Vargas acabou sufocando esse levante, prendeu e torturou os membros e simpatizantes da ANL, e os presos políticos lotaram as cadeias das principais cidades brasileiras, entre eles o escritor que é conhecido aí, né, na nossa literatura, o alagoano Graciliano Ramos. Então, nesse momento aqui é onde a gente vai estar observando aí no filme Olga, que eu indico para vocês estarem assistindo, tá? Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o Plano Cohen e o golpe de Estado. As eleições presidenciais, elas estavam marcadas aí para o início de 1938. Só que Vargas, ele não queria deixar o poder, ele ficou igual um cão quando pega ali o osso, não quer largar por nada. E aí, por isso, ele acabou utilizando de uma manobra política
onde ele anunciou pelo rádio que ele havia descoberto o Plano Cohen, que era um plano dos comunistas para provocar greves, incendiar igrejas e assassinar o presidente. E aí essa notícia desse plano, que era falsa, né, foi um pretexto usado por Vargas para dar o golpe em 10 de novembro de 37 e implantar aí a ditadura do Estado Novo. Então, no mesmo dia, ele acabou fechando o Congresso Nacional, impôs ao país a Constituição de 37 e permitia ao presidente governar por decretos-leis, ou seja, leis que já eram impostas. Suspendeu as eleições presidenciais e proibiu as greves e passou a exercer um rígido controle sobre os sindicatos. Então, o Estado Novo, ao iniciar esse novo governo, Vargas ele decretou a extinção de todos os partidos políticos. Os integralistas, nesse momento, eles reagiram em maio de 38 e atacaram o Palácio da Guanabara, onde era a residência do presidente. A guarda pessoal de Vargas o ajudou e resistiu ao golpe à bala. Então, aproveitando-se desse episódio, Vargas ele mandou prender os seus adversários políticos, mas, para se manter no poder, ele não se utilizou apenas da violência. Ele acabou adotando aí um conjunto de políticas públicas, principalmente na área do trabalho, da educação e saúde, e acabou se valendo da propaganda para exercer aí a sua dominação. Então, a partir de 1942, uma das principais características da política de Vargas foi o trabalhismo, que ele visava aí conceder benefícios e direitos aos trabalhadores, fazia propaganda no rádio, nos jornais. Então, toda comemoração cívica, ele aproveitava ali para despertar no trabalhador aquele sentimento de gratidão, de retribuição. E um exemplo disso foi o anúncio da consolidação das leis de trabalho, que a gente conhece como a CLT, e também o salário mínimo. Os encontros de Vargas com os trabalhadores, eles eram todos organizados pelo Ministério do Trabalho e realizava desfiles, apresentação de bandas, torneios esportivos. E Vargas, ele, quando começava o seu discurso, ele sempre começava com a frase: trabalhadores do Brasil. E no auge de seu discurso, ele anunciava uma medida e era muito aplaudido aí pela população. O DIP e a propaganda varguista foi criado em 1939, ou seja, era um departamento de imprensa e propaganda. Esse departamento, pessoal, ele era encarregado de fazer a propaganda do governo Vargas, se inspirava em técnicas de propaganda fascistas e também buscava identificar Vargas ao povo e também ao Brasil. Esse departamento produzia programas de rádio, documentários cinematográficos, cartazes, folhetos e também cartilhas que promoviam aí sempre a figura de Vargas. Então, esse departamento também controlava os meios de comunicação e exercia a censura. Então, muitos jornais, revistas, rádio, cinema e também algumas outras manifestações culturais, principalmente aquelas que criticavam o governo, eram censuradas, ou seja, eram proibidas. Aí, a partir de 1940, esse departamento negou o registro a 420 jornais e 346 revistas, através do programa Hora do Brasil, que era transmitido pelo rádio. Então, o presidente ele fazia sua voz chegar à casa, né, de cada trabalhador. Sua propaganda oficial se utilizava também de manifestações culturais, que tinha aí fortes raízes populares, como o caso do samba, da capoeira, e ele acabava ali transformando em símbolos nacionais. A economia durante o governo Vargas, a gente vai observar que a indústria assumiu uma posição de destaque, que antes pertencia à agricultura, e dois fatores foram importantes para o crescimento da industrialização em seu governo. Primeiro, devido à Segunda Guerra, né, os parceiros comerciais do Brasil estavam em guerra e obrigou o país a fabricar o que antes importava. Então, o Brasil ele não importava, ele não comprava de fora, ele acabava produzindo. Outro ponto também é que Vargas ele emprestou dinheiro às indústrias com juros muito baixos e diminuiu os impostos sobre os bens e os equipamentos industriais, abolindo aí os impostos interestaduais, onde veio facilitar a circulação de matérias-primas para a indústria. Ele fixou também o salário mínimo e amenizou assim os conflitos entre empresários e trabalhadores.
Ele também investiu e criou empresas nacionais de petróleo, siderurgia, extração de minerais, né, de minérios, hidrelétricas, né, a exemplo aí do Conselho Nacional do Petróleo, e também a Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Mas o governo Vargas ele investiu também na agricultura, tá? Então, com a queda do preço do café no comércio exterior, ele mandou queimar ou lançar ao mar 30 milhões de sacas entre 1931 e 1939. Ele criou um imposto para os pés de café, né, por pés de café, e com isso ele queria inibir novos plantios. Então, com a regulação da oferta e proteção dos preços do café, o governo garantiu recursos para a compra de máquinas e também equipamentos, o que veio estimular a diversificação da agricultura brasileira, que aí não fabricava, não produzia apenas café, mas também algodão, açúcar, borracha, cacau, mate, e o café deixou de ser o único produto importante da lista de exportações brasileiras. Aí nós vamos ter aí o fim do Estado Novo e o querentismo, onde Vargas ele foi criticado pela participação brasileira na Segunda Guerra Mundial contra as ditaduras fascistas, e no Brasil muitos passaram a defender o combate à ditadura varguista. Então, em 43 foi lançado o Manifesto dos Mineiros, e em outubro de 43 exigiam aí a democratização do país, e os estudantes da União Nacional dos Estudantes, a UNE, eles saíram em passeata contra o governo. A oposição ao governo aumentou e, pressionado, Vargas decidiu que ele mesmo lideraria o processo de democratização do país. Mas Getúlio Vargas ele sempre fazia um jogo duplo. Ao mesmo tempo que ele anistiou os condenados políticos no início de 45, ele também marcou as eleições presidenciais para dezembro daquele mesmo ano. E, em público, ele apoiava a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, né? E, às escondidas, ele incentivava o querentismo, que era o queremismo, que era um movimento popular que pedia para que ele continuasse no poder. Então, a enorme popularidade do ditador levou aí as oposições militares e civis a se unirem e também derrubar Getúlio. No dia 29 de outubro de 1945, o general Góes Monteiro, ele liderou as tropas que forçaram Vargas a renunciar, dando aí fim ao Estado Novo. Então, é isso aí, pessoal. A Era Vargas foi um momento que marcou muito a nossa história, a história do nosso país, e por isso, qualquer dúvida, é só